para vocês fechar os olhos e orar. Esqueça das pessoas. Ore agora, feche seus olhos. Deseje a presença do Espírito. Você veio para uma noite aqui de comunhão com o Espírito Santo. Você veio em uma noite aqui de comunhão com o Espírito Santo. Barakataradalas. Você veio em uma noite de comunhão com o Espírito Santo. Não tem sentido, não tem cabimento você ter vindo aqui e não sair daqui tocado por Ele. Fique à vontade agora. A presença do Espírito vem quando você se rende. Você não precisa forçar muito. Quanto mais você se rende, mais Ele vem. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo. Estamos aqui, Espírito Santo. Estamos aqui, Espírito Santo. Eu sei que nessa noite aqui está começando algo novo no nosso meio. Está começando algo novo, Senhor. Ora te pedindo que o Seu Espírito abra os nossos olhos, o nosso coração, para receber desse algo novo, para desfrutar e viver, Senhor. No nome de Jesus. No nome precioso de Jesus. Você que já ora em línguas, ore um pouquinho em línguas, ative o seu espírito, ore um pouco em línguas. Ore um pouco em línguas, ative o seu espírito. Não abra os olhos. O Espírito Santo está criando uma atmosfera, um ambiente aqui. Não abra os olhos. Holy, 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 holy. Você vai começar a sentir agora o seu corpo esquentar, seu corpo sentir aí calafrios. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Espírito. Holy, holy, holy. Holy, holy. Vou pedir para vocês, estenda sua mão para frente. Eu vou contar até 3 e você suspira bem fundo, segure e depois solta devagar. Quando eu contar até 3, você suspira bem profundo, prende no seu peito e solta pela boca devagar. Vamos, estão prontos? 1, 2, 3. Suspira o poder de Deus. Puxa bem profundo, segure e depois solta devagar pela sua boca. Praticaram? Pratique de novo. 1, 2, 3. Suspira bem profundo, segura e solta com a sua boca. Isso. Isso. Isso.
Vou chegar perto de alguns, vocês pratiquem isso. Suspire, segure e depois solte de novo. Isso. Isso. Puxe. Isso. Puxe. Suspire. Suspire. Depois solta devagar. Suspire, varão. Suspire bem profundo. Segura e solta com a sua boca. Isso. Suspire, varão. Prende o máximo que você puder e depois solta com a sua boca. Suspire. Suspire. Segure e solte com a sua boca. Que prática que é essa? Está sugando a unção que o Espírito Santo já abriu nesse lugar. Suspire. Isso. Suspire, prende e solta devagar. Bacotere da la babababababasu. Bacotere catarada la 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 basu. Rada la 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 basu. Rada la cautera da la basu. Redele basu. Você que fala, que pode falar assim: Espírito Santo, tenha liberdade. Fala assim: liberdade. Fale, liberdade no nosso meio. Fala assim: faça, bacuto. Fala, faça como tu queres. Fala assim: como tu queres. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, doce Espírito. Tenha liberdade, doce Espírito. Tenha liberdade, doce Espírito. Amém? Pode se assentar. Pode tomar o assento de vocês. Oh, Espírito Santo. Pode ligar as luzes, Dani, por favor. Basura. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Eu quero perguntar para vocês, o que você está sentindo, Vini, agora? Leveza? O que você está sentindo, Lucas? Paz? Está sentindo o que, varão? Seu corpo quente? Quente? E você? Leve o corpo quente? E você, Sabrina? Não entendi. Leve o corpo quente. Karine? Leveza e paz. Você, filha? Paz e alegria. Gabi? Calma e paz. Daisy? Quente o corpo. Você, varão? Leveza? Glória a Deus. Você sentiu leveza? Lembra da nossa conversa? Você sentiu o que? Leveza e calma? Por que eu estou perguntando isso? Hoje a gente vai falar um pouco do Espírito Santo, certo? Quem aqui conhece o Espírito Santo? Quem aqui conhece o Espírito Santo? Porque eu estou começando a perguntar para vocês verem que tudo isso é evidência dele, certo? Mas não é ele. Olha que loucura isso. Meu Deus. Então quem me tocou? Como que eu estou sentindo paz? Fala assim: não foi o Espírito Santo. Parece loucura, né? Quem me tocou foi o diabo? Foi quem que tocou vocês? Quero sugar a resposta de um de vocês aqui. Quem tocou vocês? Quem tocou vocês, Vini? Quem tocou vocês? Fala aí, carinho. Quem tocou vocês? Quem tocou Deise? Quem tocou Gabi? Olha que loucura isso. Quem tocou vocês?
Quem tocou vocês? Hoje é busca do Espírito Santo. Eu ia entrar já na busca, mas o Espírito Santo falou: filho, como que eles vão me buscar? Que eles precisam me conhecer. Como que você vai buscar algo que você não conhece? Se eu falar assim: ô Karine, vai lá na sua casa agora, tira a sua casa, vai lá no centro de Carapicuíba e busca algo para mim que você desconhece. Como que você vai achar esse negócio? Tem como você achar? Por quê? Porque você não conhece, né? Imagina eu falar: Gabi, vai lá no centro de Osasco agora e traga um objeto para mim que você não conhece. Como que você vai achar isso? E hoje é para a gente buscar o Espírito Santo, né? Tá vendo? Se você desconhecer ele, você não vai conseguir encontrar. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Compreendeu, Karine? Ficou claro? Então, quem tocou vocês? Quem fez vocês sentir leveza? Quem fez vocês... Fala aí, Vi. O Espírito Santo? Quem foi que tocou vocês? Fala assim: foi o poder do Espírito Santo. Fala assim: foi o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e o Espírito Santo é a mesma coisa? O que vocês acham? O sol e o calor é a mesma coisa, sim ou não? Não, né? Então, ó, abra a Bíblia de vocês, 2 Coríntios. Calma aí que nós já vai ficar mais cheio dele aqui. Então foi o poder do Espírito Santo. Fala assim: poder. Fala assim: poder. Então o Espírito Santo tem o quê? Poder. Fala assim: poder. Quem gosta do poder de Deus aqui? Fala poder. Então, ó, quem tocou, quem faz você sentir? Ó, minha mão agora nesse exato momento, ó. Vou mostrar mais pro Vini que ele tá perto aqui, tá vendo? Ó, querendo pingar suor. Vem cá pra você ver, mano. Ó, tá vendo? Querendo escorrer. Amém? Que é isso? Poder. Fala assim: poder. Porque é importante vocês entenderem isso, que os adultos, quem já viu aí vídeos na internet que os caras tá atrás da unção, tá atrás de tudo isso? Quem já viu? Já viram isso? Então as pessoas estão atrás do poder do Espírito, mas eles não estão atrás do Espírito Santo. E é onde ele fica triste. O Espírito Santo fica muito triste quando eu e você só conhece o poder dele e não conhece quem ele é. Ele fica triste. Sabia disso? Ele se entristece. Por isso que a primeira pergunta para vocês aqui hoje é: quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? Deus vai enviar um monte de jovens para a gente cuidar aqui. Vocês têm que entender isso, que esses jovens não vão ser ministrados somente por mim, mas por vocês também. Vocês entendem isso, sim ou não? Não somente no momento de culto. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Quem estuda aqui? Glória a Deus. Eu tô com você, Karine, na escola, mas tem um colega seu que vai perguntar de Jesus para você, sim ou não? Vai ter algum momento ali que vai surgir a oportunidade de você ministrar Jesus. Eu vou estar lá? Por que aquele jovem vai ser ministrado? Por você. Então, ó, quanto mais vocês conhecem Deus, mais você vai conseguir ministrar outras pessoas. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, ó, fique calejado nisso. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Se perguntasse para algumas pessoas que viajam quilômetros de viagem, eles iam falar: o Espírito Santo é um raio que eu sinto. O Espírito Santo é uma eletricidade que eu fico sentindo. Não, não é isso. Ele não é isso. Vocês estão entendendo isso? Ele não é isso. Amém? Pastor, mas isso vem de quem? Vem dele, mas não é isso. Você está entendendo? Quem já passou perfume aqui, saiu bem cheiroso na rua? A pessoa sente seu aroma, sim ou não? Mas o aroma é você? Não. O poder do Espírito Santo é como se fosse isso. As pessoas sentem muito poder de Deus, mas não conhecem quem o Espírito Santo é. Amém? Essa pergunta, fala assim: quem é o Espírito Santo? Fala assim: quem é o Espírito Santo? Ó, quem é a pessoa que você tem que ter comunhão? Quem que é essa pessoa? O Espírito Santo, sim ou não? Então quem é ele? Nada mais justo que você conhecer quem ele é. Ó, não se conforme vocês virem na igreja e não conhecer Jesus, não conhecer o Espírito Santo. Isso é uma coisa inútil, em vão. Você está entendendo? Não se conforme com isso. Ó, como eu dei exemplo da escola, você trabalha, assim ou não? Quem vai ministrar Jesus lá é vocês, não é eu. Quem vai atrair os jovens somos nós. Então, quanto mais você estiver cheio, mais você vai conseguir ministrar as pessoas. Entende isso? Então, ó, 2 Coríntios, acharam? 13. Quero mostrar o quanto isso é importante. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Se bem que algumas bíblias vai até a versão 13 só, né?
Senão vocês vão falar, pastor, você nem conhece Bíblia, tá, só vai até a verso 13. É que a minha tradução é King James, amém? Quem não tem King James, compre uma que é boa demais essa. King James. Olha o que está escrito. Todos achou? 2 Coríntios 13, verso 13, na tradução de vocês, na minha 14. Olha o que está escrito. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Repita esse finalzinho aí. Acharam? Eu vou repetir e vocês terminam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a... Não, fala de novo. O amor de Deus e a comunhão, o quê? A comunhão o quê? Comunhão o quê? Com o Espírito Santo. Seja com quem? Com os pastores da igreja ou com todos? E a comunhão, fala assim, comunhão. Fala assim, comunhão. Com quem? Com o Espírito Santo. Comunhão, o que é comunhão? Depois nós já vamos entrar no Espírito Santo. Comunhão é quando você faz algo junto com alguém. Quem já fez algo junto com alguém aqui? Vocês que estudam já fizeram algo na escola com uma pessoa, sim ou não? Então, quando você faz algo junto com alguém, na unidade. Isso é ter comunhão com a pessoa. Vou deixar claro. Quando você tem um relacionamento, isso é comunhão. Eu e a Dani tem comunhão, porque nós temos um relacionamento. Que mais? Ligação, conexão. Meu Deus. É quando duas pessoas ou mais faz algo em harmonia. Então, a palavra comunhão significa tudo isso. Agora, comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Então, fazer coisas com o Espírito, andar junto com o Espírito Santo. Estar conectado com o Espírito Santo. E a pergunta é, se você não conhecer Ele, você não vai ter comunhão com Ele. Porque você acha que Ele vem aqui só na igreja, quando Ele toca você só aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então fala assim, comunhão com o Espírito Santo. Quem aqui já fez algo com o Espírito Santo? Quem aqui já fez algo com o Espírito Santo? Levanta a mão. O que você fez, filha, com o Espírito Santo? Propósito? Que ele pediu? Quem mais? Levanta a mão. Vocês não estão com timidez não, né? Quem aqui já fez algo com o Espírito Santo? Lembrando, a palavra comunhão significa o quê? Desenvolver algo em conjunto, em unidade. Quem já fez algo com o Espírito Santo? O que você sabe de verdade que ele estava ali fazendo com você? Fala, cara. Não entendi. Cadê o microfone? Consegue, varão? Quem levantar a mão, vocês vai falando, vai passando. A gente está criando aqui um relacionamento. Vocês têm que entender quem é o Espírito Santo. Amém? Não fica com o sistema religioso, senão vai falar, eu fiz, sabe o que com o Espírito Santo? Eu orei. Não é normal. Eu quero saber o que você fez além disso, junto com ele. Fala, cara. Olha que incrível. Fala, varão. Eu dancei e louvei. Dançou e louvou junto com ele? Quem mais? Quem mais já fez? Dá pra Deise ali, varão. Dá pra Deise. Lembrando, calma aí. Comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Eu ia perguntar, mas eu não sei se vocês vão saber responder. Eu ia perguntar assim, como você sabe o que você estava fazendo com ele? Fala, varão, o que você fez com ele? Além de todos os momentos que ele está comigo, teve uma vez que eu fiz uma célula lá em casa e ele estava comigo, certeza. Certeza? Glória. Quem mais? O que vocês fizeram já com o Espírito Santo? Comunhão com quem? Se eu perguntasse assim, o que você já fez com seu melhor amigo? A Karine e como que é o nome? Esqueci, velho. A Sabrina já foram pra praia junto, né? Tá vendo? Vocês foram juntos. Eu tô perguntando o que você já fez junto com o Espírito Santo. Os crentes só sabem isso. O Espírito Santo mora em mim. Glória a Deus, aleluia. Mas não vi nada. O que vocês já fizeram? Alguém mais? Quem mais? Não só aquela consciência rasa, sabe? O Espírito Santo habita em mim, tudo que eu faço ele está comigo, varão. Não é isso. O que você já fez sabendo de verdade que foi junto com ele? Quem mais?
Ministrando no Kids também. Ministrando no Kids? Glória a Deus. Quem mais? Vamos, Luquinha. Fala, varão. Glória a Deus. Eu gosto assim de ousadia. Chegou agora e já fala. Nossa, meu Deus. Enfim, mas a reforma na casa dos meus pais, o meu trabalho, Uau. tudo com propósito. Tudo Foi. movido, Pelo Espírito Santo. a moto do meu irmão, tudo. Foi? Tudo. Você reformou a casa do seu pai movida pelo Espírito Santo. Sim. Ó, eu quero que vocês jovens aqui prestem atenção nisso. Você reformou a casa dos seus pais movida pelo Espírito Santo. Sim. Meu Deus. E senti também de pagar a moto do meu irmão. Pagar a moto do seu irmão. Movida pelo Espírito Santo. Uau. Quem mais? Fala aí, Vi. Ninguém? Tô dando a oportunidade de vocês compartilhar, porque cada um vai observando. Meu Deus, olha o que ela fez com o Espírito Santo. Olha o que a Daisy fez. Olha o que a Karine fez junto com o Espírito Santo. Por quê? Comunhão com o Espírito Santo. Se você não aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo, você nunca vai crescer em Jesus. Nunca. De verdade, nunca. Você vai ver o próximo crescendo, você nunca vai crescer. Como vocês ficam saciados em vir para a igreja às vezes e não ouvir o Espírito Santo? Como vocês ficam saciados de ir para a escola e saber que o Espírito Santo não está indo com você? Como isso? Como você fica... Pastor, mas ele habita em mim. Não, estou falando de você ter uma comunhão, fazer algo juntamente com ele. Como vocês que estudam, como vocês fazem prova sem ele? Como? Me explica isso. Me explica isso. Como? O Rafa está me cobrando. Não estou te cobrando. Pelo contrário, eu quero te impulsionar a ter uma consciência dele. Do Espírito Santo. Como vocês dormem sem o Espírito Santo? Como? Vocês que cozinham, como vocês cozinham sem o Espírito Santo? Os homens aí, como vocês jogam bola sem o Espírito Santo? Pastor, como assim jogar bola? Eu jogo bola com o Espírito Santo. Os moleques ficam assim, meu Deus, o Rafa joga demais. Aí eu falo, meu Deus, eu não sei nem jogar bola. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Vini luta, né, varão? Não que é o caso dele, mas imagine como que você vai lutar sem o Espírito Santo. Já sabe que é derrota. O que significa a palavra comunhão? Fazer algo em conjunto. Tá junto com ele. Nenhum de vocês aqui ainda pilota e dirige, né? Como você vai dirigir nesse caos aí fora sem o Espírito Santo? Como você vai pilotar sem o Espírito Santo? Você está entendendo? Então, comunhão com o Espírito Santo. Você tem que aprender isso. Imagine se eu vim aqui pregar para vocês sem o Espírito Santo. O que vocês acham que ia acontecer? Vamos lá, eu quero vir pelo menos uma resposta. O que vocês acham que ia acontecer se eu viesse aqui sem o Espírito Santo? Fala aí. O que vocês acham que ia acontecer? Fala aí. Ninguém fala aí, Varão. O que você acha? Sem direção? O que mais? Fala aí alguém. O que você acha, Vini, se eu viesse sentar-se aqui na frente de vocês sem o Espírito Santo? Não estaria fundamento nenhum? Glória a Deus. O que mais? Vocês acham que eu tenho alguma coisa para falar para vocês? O que vocês acham? Eu não tenho nada para falar para vocês. Eu sei que o Espírito Santo tem. Eu não tenho. Como que eu vou vir aqui sem ele? Não tem como. Pastor, tem gente então que prega sem o Espírito Santo? Pessoa que fala só da sabedoria humana. Paulo disse isso. Ele falou assim, quando ele foi visitar a igreja de Coríntios, ele disse assim, a Maria Luísa puxou minha orelha ali atrás para me ser bem breve, amém? Eu preciso ser cauteloso, mas quando eu entro aqui já vem um leque de contexto, não dá para falar uma coisa simples. O apóstolo Paulo foi pregar na igreja de Coríntios e ele falou assim para as pessoas, falou assim, vocês acham que as minhas palavras consistem em sabedoria humana? A palavra consiste no poder do Espírito Santo. Então tudo que ele falava, o Espírito Santo testificava. Tudo que ele fazia e falava, o Espírito Santo vinha e carimbava. Você está entendendo? Então você tem que entender quando uma pessoa está falando do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica e
comprova na hora o que essa pessoa falou. Se eu falar que vai chover, vocês têm que ver o que aqui? Água. Você está entendendo? Então uma pessoa, quando ela prega cheia do Espírito, tem o que? Evidência do Espírito Santo. O poder. Vocês já ouviram o apóstolo falando que a palavra sem o Espírito não muda nada? É um respaldo do outro. Entenda isso. Eu vou tentar explicar aqui de forma simples e bem objetiva. Quando o Espírito Santo vem e opera algo no nosso meio, que não está alicerçado na palavra, não vai fazer sentido. E quando só tem a palavra e não tem a evidência do Espírito, também vai ficar sem sentido. Então o Espírito Santo e a palavra, eles andam junto. O que eu quero falar para vocês? Jesus andava junto com quem? Na terra, com o Espírito Santo. Ele era a própria palavra de Deus. Vocês, quando vocês têm a palavra de Deus e andam junto com o Espírito Santo, nada paralisa vocês nessa terra. Nada. Vocês estão entendendo que vocês precisam andar junto com o Espírito Santo? Sim ou não? Quem está entendendo isso? Convide o Espírito Santo. Quando você for fazer qualquer coisa da face da terra, fale com o Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Não é essa pessoa que está do seu lado, amém? Karine, a Sabrina, vocês não é o seu melhor amigo. É o Espírito Santo. Depois vem as pessoas. Quem sabe aqui que eu sou muito amigo do Igor, mas ele não é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês entendem isso? Então, comunhão. Fala assim, comunhão. Fala assim, comunhão com o Espírito Santo. Eu coloquei aqui algumas experiências, mas não dá para falar. Que eu já tive com o Espírito Santo, não dá para explicar. E eu tinha nomeado uma pessoa para falar isso para vocês. Até o certo momento ele não chegou ainda, mas ele ia contar uma experiência para vocês que ele já viveu com o Espírito Santo. Por que eu quero deixar isso carimbado na mente de vocês? Tem como você ser crente, cristão, filho de Deus sem o Espírito Santo? Não. Tem como você viver coisa celestial, divina, sobrenatural sem o Espírito Santo? Não. Tem como você viver uma vida de paz, prosperidade e alegria sem o Espírito Santo? Não. Tudo que está interligado com o Evangelho está interligado com o Espírito Santo. Repita isso para vocês entenderem. Fala assim, tudo que está relacionado com o Evangelho, o Espírito Santo está envolvido. Deus criou todas as coisas. Quem estava lá? Na onde que ele estava lá? Fala aí para mim. A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Não, onde o Espírito Santo estava? Fala aí, Vini. Pairando sobre a face, ele estava lá. Antes de ter criação do mundo, só existia 3 pessoas. Quem que eram essas 3? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele estava antes de tudo. Então, não existe nada no Evangelho que não tenha o verbo, a palavra, e não tenha o Espírito Santo. Sei quem já viu aqui um crente que conhece muito a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Quem já viu que ele é chato? Quem já viu isso? Não estou falando mal, amém? Pior que está sendo gravado. Não estou falando mal dos evangélicos aí, amém? Mas quem já viu que eles ficam chato? Quem já viu isso? Quem lembra da pessoa chamada Nicodemos? Que ele estava tentando debater com Jesus, mas sem o Espírito Santo. Não tem como. Aí o varão chegou. Olha, eu creio que você tem experiência para nós aí. Quem já viu? Quem entende isso? Já viram uma pessoa falando sem o Espírito Santo que fica chato? Quem já teve aula chata aqui? Levanta a mão. Que aquele professor tem até sabedoria, mas ele é chato. Já tiveram isso? Português, ciência, já tiveram isso? Sim ou não? Sim ou não? Pra cá, varão. Pula pra cá, ó. Pode vir, não tenha medo não. Pula pra cá. Quem já viu isso? Quem já viu? Quem já viu isso? Que a pessoa fala, mas não tem o Espírito Santo, não tem vida, não tem nada. Amém? Então, varão, você fez o que eu te pedi ou não? Conseguiu? Conseguiu? Tá pronto? Pronto? Aí, a obreiro aprovado é assim, ó, tá vendo? Chegou agora, já tá pronto. Amém? Cadê o microfone para ele aqui? Fala aí, varão, uma experiência que você teve com o Espírito Santo, compartilha com eles aqui. Você chegou dentro, acabei de falar dele. Quem viu? Quem viu o sinal de Deus aqui? Vocês não viram, né? Deus costuma se esconder sem se esconder, amém? Ele fica disfarçando, amém? Você viu que eu acabei de falar da pessoa? Quem trouxe ele? Quem trouxe ele? Acabei de falar dele. Quem trouxe ele?
Entendeu o que é ter comunhão com o Espírito Santo? Quem trouxe ele? Eu acabei de falar do cara. Poderia estar fazendo um monte de coisa. Quem trouxe ele? Acabei de falar dele. Lembra que eu falei da chuva? Vocês acabaram de ver a água. Fala, Varão. Bom, paz a todos. Primeiro, uma das chaves de relacionamento com a presença de Deus é tratar Deus como uma pessoa. Uma pessoa tem sentimentos, intelecto, pensamentos, vontade. E nisso eu tratava o Espírito Santo como uma pessoa e trato. E acordava de manhã, bom dia Espírito Santo, como é que o senhor está? Vamos trabalhar comigo. E isso foi durante muitos meses. Teve um dia que eu acordei para trabalhar, só que eu não lembrei. Mas quando eu lembrei de dar bom dia para ele, ele me deu bom dia. Aí ele falou, filho, bom dia, como é que você está? E aquilo foi um marco dentro de mim, porque não só eu busquei a ele, mas ele também se revelou e veio até mim. Amém? Deus. Aplaude Jesus, vamos aplaudir Jesus, amado. Coloca ali, Maria Luiz, Efésios 4:30. O Espírito Santo é quem? Você viu que ele criou, fala assim, construir um relacionamento. Você viu que ele acordava todo dia, bom dia, Espírito? E ele falava, né, bom dia, filho. Bom dia, filho. Então ele tratava Deus como uma pessoa. Também tem pessoas que têm esse hábito, né? Quem acorda que dá bom dia para seus pais? Não sei. Quem faz isso? Pessoas, né? Ninguém levantou a mão, amém. Mas eu tô falando que tem pessoas, né? Eu vivo isso muito quando eu vou no sítio do meu avô. Lá eles é bem regrado, tudo certinho, tintim por tintim. Aí você acorda, tem que dar bom dia até pro cachorro, amém? Bom dia para todo mundo. Ó, Efésios 4:30. Fala assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Qual é a diferença de uma pessoa para o Espírito Santo? Ele só não tem corpo físico, mas ele é uma pessoa, amém? Ele tem sentimento, ele tem pensamento, ele sente, ele fica triste, ele fica feliz, amém? Ele é uma pessoa, amém? Ele tem mente, amém? Ó, olha o que está escrito ali, não entristeça quem? Não entristeça o Espírito Santo, com o qual foste selados para o dia da redenção. Isso daí mostra que ele é uma pessoa, porque não entristeça o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele fica triste, amém? Amém? Então, ó, grava coisas. Quem quer agradar o Espírito Santo aqui? Grava coisas que entristecem ele. Entende? Que incrível, cara. Você ficou sem dar bom dia. Deus te deu bom dia. Ele veio e te buscou, né? Amém? Se um religioso ouvir isso, eles vão falar, meu Deus, esse cara tá ficando louco. Nunca que Deus vai fazer isso. Deus vai se menosprezar pro ser humano. Amém? Mas ele foi buscar a ovelha perdida, amém? Foi ele que foi buscar. Foi ela que veio atrás. Ele foi buscar. Amém? Então, ó, ele é uma pessoa, fala assim, ele tem personalidade, sentimentos, pensamentos. Entende? O que mais uma pessoa tem? Fala aí, Vini, alguma coisa? Alguma evidência? Caráter. Então, ó, qual é a diferença do Espírito Santo? Pastor, ele é uma pessoa, mas eu não vejo ele. A única diferença é que ele não tem um corpo físico. Amém? A única diferença é que ele não tem um corpo físico. Você sabe que eu e você é criado de espírito, alma e corpo, sim ou não? Você é a mesma coisa, você tem um espírito. Amém? Você não é esse corpo aí que você vê. Amém? Você é um espírito. Então, ó, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, fica triste, fica tudo que você imaginar, ele tem as mesmas evidências. Qual é a única diferença? Que ele não tem um corpo físico. Por isso que ele escolheu habitar em quem? Ele precisa de uma casa. Por isso que ele decidiu habitar em quem? Em nós. Entendeu? Por isso que ele habita em nós. Nós somos a casa dele. Então, ó, para você ter comunhão com ele, você tem que construir o que ele disse aqui agora. Um relacionamento. Comece a ter essas práticas. Igreja, de verdade. Ó, igreja, já falei igreja. Deixa eu falar algo para vocês. Construa o seu relacionamento com o Espírito Santo individual. Ó, vocês que não levantou a mão, não significa que vocês não têm intimidade com ele. Mas deixa eu falar algo para vocês. Construa essa intimidade. Amém? Você vai sair para um passeio, chame o Espírito Santo para ir com você. Você vai fazer alguma coisa, convide ele para estar com você. Ó, quem já leu o livro aqui, Bom Dia Espírito Santo? Já leu? Tá lendo? Ah, me alegrei. Quem já leu o livro aqui? Levanta a mão aí.
Bom dia, Espírito Santo. Nunca ninguém? Tá aí. Você quer aprender a ter comunhão? Leia esse livro no nome de Jesus. Se injete desse livro. Não vou ficar muito falando de coisa aqui para vocês, amém? Isso vai ser mais prático. Mas, leia esse livro. Já leu? Tá lendo? Você tá lendo? Quando você terminar, pastor, eu não tenho um livro. Você tem generosidade no seu coração? Tem de verdade? Se vocês quiserem ler, partilha com eles. O livro é dele, amém? Mas se... Ô varão, terminou de ler o livro? Presta lá para mim, deixa eu dar uma lida nele lá para me entender um pouco. O que esse homem fazia? Ele viu uma mulher, eu vou falar, apesar que está gravando, mas eu vou falar do mesmo jeito. Esse homem se chama Benihim, ele que escreveu esse livro. O que esse homem fez? Ele foi em um culto de uma mulher que se chama Katrin Kuma. Essa mulher tinha muita intimidade com o Espírito. Ele falou que o culto ia ser de manhãzinha nesse livro. Foi como ele se converteu, né? Estou falando no começo da conversão dele. Ele falou que o culto ia começar pela manhã. Quem já participou de Black Friday, né? Um nome, como que é? Quando as lojas vai vender a menos. Que fica a pessoa na porta. Ele falou que ele chegou no culto, a fila estava gigante para entrar nesse culto. Ele falou que quando ele abriu assim as portas, quem já viu aquela cena que o povo começa a correr, já vai, pega o micro-ondas, pega o guarda-roupa, quem já viu isso? Pensa isso em forma de culto. Ele falou que quando ele sentou na cadeira, o corpo dele começou a sentir as coisas que vocês acabaram de sentir aqui. Ele falou que ele não conseguia ficar parado no culto, ele não entendia. Ele falou pro amigo dele, que levou ele pro culto, falou, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Ele falou, calma, você vai entender. A mulher nem tinha entrado. A mulher não tinha nem subido no altar para pregar. Ele já começou. Sabe, quem já sentiu essas coisas doidas aí? Sabe quando o pastor vai falando, parece que seu corpo fica ali? Parece uma agitação, mas não é. Sabe, você quer correr, você quer... o que está acontecendo? Sim ou não? O Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Resumindo, esse homem, depois desse culto, chama Benihim, amém? Ele, depois desse culto, começou a criar o seu próprio relacionamento com o Espírito. Tá vendo que não ficou só naquele culto? Como constrói um relacionamento? Pergunte. Fala assim, pergunta. Se vocês anotassem isso, é incrível. Quem me dera. Você quer construir um relacionamento? Como que se constrói um relacionamento? Fala assim, conversa. Como construir um relacionamento? Conversa. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, conversa com o Espírito Santo. Que tipo de conversa? O Espírito Santo não tem limitação, amém? Não se feche. Será que eu posso falar de sexualidade com o Espírito Santo? Será que eu posso? O que você acha, Renatinho? Será que eu posso? Não crie. Os religiosos, eles criam um paradigma. Aí esse assunto eu não posso. Será que eu posso falar de dinheiro com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me ensina de dinheiro? Será que ele me ensina de casamento? Será que ele me ensina? Ele te ensina de tudo. Por isso que eu estou falando para vocês, quer construir um relacionamento com ele? Conversa com ele. Fala assim, conversa diária com o Espírito Santo. Quem já ficou com alguma dúvida aqui no seu dia? Você foi perguntar para quem? Pergunte para ele. Pergunte para ele. Quem já pegou algum dinheiro na mão aqui e não sabe o que fazer? Pergunte para o Espírito Santo. Fala assim, conversa. Agora que eu já estou falando como construir esse relacionamento. Conversa, diária. Pastor, como que eu vou conversar diariamente? Eu vou ter que se ajoelhar lá no quarto? Não. Não tem como falar disso, senão nós vamos gastar horas aqui. Eu acho que o Renatinho já chegou a ouvir alguns aqui. Sentimento informativo. Já chegou a ouvir, né? Já está lá, né? Como que o Espírito Santo conversa com você? Vai vir sentimentos informativos dentro de você. Quando você fazer perguntas. Vai vir coisas, informações dentro de você. É Ele falando. Você está entendendo? Sim ou não? Quem vive assim já? Aqui, levanta a mão. 4 pessoas. Quem tem esse desejo de verdade? Levanta a mão. Tem de verdade? De verdade? Ele tem mais que você. O que você vai fazer amanhã quando você acordar?
que você vai fazer amanhã quando você acordar? Fala aí, mano. As pessoas já acordam no automático, né? Não vou acordar, vou trabalhar, vou pegar o meu bilhete, eu não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Sim ou não? O que você vai fazer amanhã quando você acordar? Converse com ele. Fala assim, conversa. Fala assim, conversa com o Espírito Santo. Internamente. Meu desejo é esse para vocês. Eu sei que esse é o desejo de Deus também. Que vocês tenham comunhão. Não seja igual a alguns. Eu não estou querendo culpar ninguém. Não seja igual a algumas pessoas que chegam aqui, sente o poder de Deus, mas não conhece o Espírito Santo. Cair é maravilhoso. Eu sou o primeiro a me jogar no chão. Quem já viu, já viu. Eu sou o primeiro. O poder de Deus é incrível. Mas não tem nada mais poderoso do que você criar um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem nada. Sabe o que é você perguntar loucura para Ele e Ele te responder? Coisas que sua mãe não te ensina, a escola não te ensina, Ele te ensina. Quem acredita aqui que eu era burro? Eu me considerava uma pessoa burra. A única que vai poder falar aqui é a Dani. Sim ou não, Dani? A Dani era muito... Não que é uma disputa. Mas a Dani me vê hoje em dia, ela fala, cara, eu te conhecia, você era burro demais. De verdade, eu não estou falando isso para se vangloriar. De verdade. Eu me conhecia, eu falava, eu não sabia nada. Nada, sabe o que é nada? Nada vezes nada. Tudo começou quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo. A primeira coisa que eu pedi para ele, falei, Espírito Santo, me ensina a sua Bíblia. Eu leio isso daqui, eu não entendo nada. Sabe o que eu falei para ele? Eu falava assim por Igor, eu não fui chamado para ler Bíblia, cara. Aí mas por quê? Eu falava, cara, eu leio, eu não entendo nada aqui que está acontecendo. Eu vou saber quem é Malaquias, não entendo nada. Primeira coisa que eu pedi, eu chorava. Meu Deus, eu começo já a querer lembrar da cena, eu começo já a querer chorar. Eu ficava dentro de um quarto, eu passei praticamente 4 anos, né, dentro de um quarto. 4 anos. O que eu ficava fazendo lá dentro? Bíblia e Espírito Santo. O apóstolo, nosso líder, ele costuma falar que ele conheceu, não foi Deus no púlpito, né? Ele conheceu Deus no monte. Cada um vive suas experiências. Eu conheci Deus dentro de um quarto. Fiquei trancado. A Dani, meus pais, falavam que eu estava louco. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só sei que quando eu pegava a Bíblia, eu chorava para ele me ensinar. Eu não sabia, eu não entendia. Não é que eu não sabia ler. Eu não entendia o que eu lia. Quem já lembra aqui da passagem de Eunuco e Felipe? Quem lembra da passagem de Eunuco e Felipe aqui? Que Felipe encostou do lado de Eunuco. Foi a passagem que ele foi batizado? Quem lembra dessa passagem? Eunuco estava lendo o profeta Isaías. E ele falou o que para Eunuco, Renato? Eunuco falou o que para Felipe? Sabe o que ele falou? Felipe falou assim, Eunuco, você entende o que você está lendo? E ele estava lendo o quê? A palavra. Sabe o que ele falou? Eu não sei, não tem quem me ensine. Aí eu te pergunto, quem aqui você acha que você sabe ler Bíblia? Você não vai conseguir ler Bíblia. Tem que ter alguém para te ensinar. O Espírito. Quem aqui, quando pega a Bíblia para ler, pede ajuda dele? Glória a Deus. O livro que eu falei para vocês lerem, você vai entender nada sem o Espírito Santo. Quem inspirou o Benny Hinn a escrever foi quem? Você não vai entender nada sem o Espírito Santo. Você está entendendo? Sim ou não? Então, faça as coisas. Tudo que eu estou falando aqui está interligado com você. Rafa, eu não vivo isso ainda, mas quero viver. Como começar a construir isso? Comece com conversa com o Espírito Santo. Tenha tempo com ele. Fala assim, tempo. Já falei 2 coisas. Conversa. Segundo é o quê? Fala assim, tempo de qualidade. O Espírito Santo não quer pouco tempo, ele quer tempo de qualidade com você. Fala assim, tempo de qualidade. Quem aqui já orou, mas não estava na oração? Levanta a mão.
Você entendeu a pergunta? Quem é que já orou, mas você não estava lá na oração? Vocês entenderam o que eu falei? Quem é que já orou, mas você não estava lá? Você só queria orar mesmo e tchau, Deus. Quero saber de você não. Você acha que Deus quer isso? Quem é que já saiu pro shopping com alguém, mas não estava lá? Quem já foi pro cinema com alguém e não estava lá? Como assim, Rá? Quem já foi para uma praia e não estava lá? A Karine, não estou falando que foi o caso, vou dar exemplo dela, que elas foi junto. Imagine a Karine lá na praia fisicamente, mas ela está em outro lugar, no interior dela. Só o físico está lá. Você acha que dessa forma você vai criar intimidade com o Espírito Santo? Você não vai. Esse momento aqui, a Maria Luísa já está dando umas bisolhadas ali, eu acho que eu já vou encerrar. Deixa eu te falar, você não vai. Momentos de culto, fala para a pessoa assim, kkkk, você não vai. Você acha que nós precisamos de uma eternidade para conhecer Deus? Você acha que 2 horas de culto dá tempo? Quem já veio para o culto e não estava no culto aqui? Agora eu quero ver os corajosos. Falei da oração, falei do shopping. E no culto, que você está aqui no culto, mas você está lá na sua casa pensando, você fala, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Sim ou não? Fala assim, tempo de qualidade. Fala assim, tempo de qualidade. O que Deus quer comigo e com você? Tempo. Eu não vou falar gasto, eu vou falar invista. Invista tempo no Espírito Santo. Invista tempo na oração, mesmo sem saber orar. Invista tempo lendo a Bíblia, mesmo sem saber ler Bíblia. Existe um tempo com o Espírito Santo que você só embute para dentro de você. Como assim? Você não está entendendo nada, mas está entrando. Principalmente da Bíblia. Fala assim, lê. Fala assim, lê. Mesmo sem estar entendendo. Fala assim, 1 hora o Espírito Santo vai desenrolar o rolo. Fala assim, 1 hora o rolo vai desenrolar dentro de mim. Qual é a chave então? Lê a Bíblia. 3 coisas aqui pra gente encerrar. Senti isso do Espírito Santo aqui agora. O que eu falei o primeiro? Já se perderam, né? Qual que foi o primeiro? Conversa. Fala assim, conversa. Sai com essas 3 metas daqui hoje. A base hoje aqui é comunhão. Eu não quero que vocês venham aqui, quem aqui já chegou? Só ela e os 2 aqui, que foi o Renatinho, que chegaram agora. Senão, o restante vocês já sentiram o poder de Deus aqui. Ele vai vir aqui de novo e vai tocar você de novo. Porque Ele não se cansa de tocar vocês. Agora, qual que é a chave, qual que é o segredo? É o que você vai fazer após aqui? Fala assim, conversa. Rafa, o que eu faço para ter comunhão com o Espírito Santo? Conversa com Ele diariamente. Diariamente. Não faça as coisas por você mesmo, converse com Ele. Então, conversa. Segunda coisa, tempo. Fala assim, tempo. Para você conversar com a pessoa, você tem que dar o que para ela? Tempo e atenção. Sim ou não? Fala assim, tempo. Quem aqui já conversou com uma pessoa que ela não estava te dando atenção? Às vezes a Dani dá uns puxão de orelha em mim que eu aceito, amém? Às vezes ela está falando um negócio, aí eu estou em outra coisa, aí fica... Aí chega a Manu, aí eu falo, Jesus. Amém? Dar atenção para a mulher é difícil. Sim não, os varão aí. É difícil. Não é fácil não. Amém? Então, tempo. E a última, fala assim, leitura da palavra. Ou livros espirituais. Amém? Então vamos precisar ler qualquer coisa. Mas esquece os livros. Foque na palavra. Você quer crescer em ter comunhão com o Espírito Santo? O que eu falei? Conversa. Conversa. O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Quem lembra? A Bíblia fala que ele ia para lugares desertos. O que ele fazia lá nesse lugar? Orava. O que é orar? Tira isso da sua mente. O que é orar? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de... Eles pensam que é isso. O que é orar? Orar é conversar. Conversar com um ser que é real, que está ali. Conversar. Quem é que já orou conversando? Quem é que já orou? Não estou falando orar, estou falando conversar. Você chegou, Deus, deixa eu falar algo para o Senhor.
Espírito Santo do Senhor está aqui. Jesus, eu tenho um relacionamento. Mas deixa eu falar, Deus. Conversar. Você quer ver uma pessoa que tem intimidade com Deus? É quando ela conversa na oração. Deus é mais real do que essa cadeira aqui. Quando ela conversa dessa maneira com Deus. Você está entendendo? Então, fala assim, conversar. Quanto tempo do seu dia você passa conversando com o Espírito Santo? Quanto tempo do seu dia você pergunta as coisas para Ele? Então, ó, conversa. Jesus ia num monte, lugares desertos, chamava Pedro, Tiago e João. Para fazer o quê? Orar. Conversar com Deus. Orar e conversar com Deus. O apóstolo costuma até brincar às vezes, né? Que ele faz um gesto assim que o povo chega para orar no quarto e fala assim, se ajoelha. Senhor meu Deus e meu Pai, não sei o quê, não sei o quê. Aí fala tudo as mazelas da pessoa, as preocupações, as angústias. Aí levanta. Amém. E sai. Aí Deus não falou nada. Deus tem mais desejo de falar com você do que você com Ele. Deus é um tagarela. Ele fala todo tempo. A Bíblia fala isso. Ele fala a todo momento. Você está entendendo? Então Ele quer conversar. Então, ó. O que eu falei? Conversa, tempo e o último é o quê? Quem aqui tem prática de ler a Bíblia? Mas que eu estou voltando lá nas bases de verdade. Quem tem prática aqui de ler a Bíblia? Vocês falaram que quem tem intimidade com o Espírito Santo? Vocês falaram que quer ter, né? Sem ler a Bíblia, não tem como. Como que conhece Deus? Através da Bíblia. Através da Bíblia. Se eu não me engano, acho que eu atendi, foi você, né, jovem? Eu atendi esse jovem aqui. E o Espírito Santo fez, eu dou um exemplo para ele muito claro. Muito claro. Pensa assim, Deus, Ele é um ser real. Mas não tem como você confiar nele sem conhecer Ele. O manual de você conhecer a Deus é a palavra dele. Aí, como que você vai ter fé em Deus, confiança em Deus, se você não conhece Ele? Não tem como. É mentira isso. Fé é conhecimento de Deus. Fala assim, fé é conhecimento de Deus. Vou dar exemplo para vocês aqui agora. Se parasse um cara ali agora de carro e chamasse algum de vocês aqui para entrar dentro do carro dele, que ele vai te levar lá em São Paulo, para algum lugar, não sei na onde, para algum lugar, você ia aí? Você ia aí? Você ia aí, Renato? Você ia aí, Varão? Você ia aí, Vini? Por quê? Fala para mim, por quê? Não entendi. Vocês conseguem falar? Fala, por quê? Porque você não conhece, certo? Agora vamos pegar. E se eu falar que esse cara dentro do carro é Deus? Você vai ir? Deixa eu te falar. Você não vai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você não conhece. Pedro foi chamado, vem andar sobre as águas. É a mesma coisa de entrar num carro desconhecido e ir lá para São Paulo. Por que ele foi? Por que ele foi? Deus falou assim para Abraão, Abraão, ó, deixa toda a riqueza do seu pai, deixa toda a herança aí, pega a sua esposa e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Por que ele foi? Fala assim, quando eu conheço Deus, fica fácil de eu aceitar as suas loucuras. Entendeu? Ó, pega todos os homens da Bíblia que manifestou a fé. Por que eles manifestou a fé? Porque eles conheciam Deus. Seja sincero, como que um cara sai de um barco, lugar seguro, e vai andar sobre as águas sabendo que racionalmente é impossível? Como que ele faz isso? Porque ele conhece quem chamou ele. Sabe, ó, agora vamos pegar vocês aqui diariamente. Por que você não falou com aquela mulher que o Espírito Santo falou para você falar? Por quê? Sabia que o Espírito Santo dá várias ordens, vários comandos para vocês aqui diariamente e vocês não praticam? Por quê? Quem praticou um comando do Espírito Santo hoje aqui? Levanta a mão. Um comando do Espírito Santo. O que ele disse? Para vir para o culto? Glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? Glória a Deus. Quem mais? Praticou um comando. Um. Eu quero te mostrar que fica difícil
praticar os comandos dele quando você desconhece ele. Quem praticou aqui um comando dele? Agora, tiro hoje, há uma semana atrás. Quem já praticou um comando dele aqui hoje? Você sabia que o Espírito Santo vai falar para você casar com uma pessoa? Você sabia disso? Que talvez você vai olhar e que você não vai gostar? Mas é ele falando. Sabe por quê? Que ele quer que você confie nele. Um comando do Espírito Santo. Fala aí, Maria. Tá vendo? Eu não estou querendo cobrar, eu estou querendo, pelo contrário, produzir relacionamento com ele. Tá vendo que falta o relacionamento com ele? Quantos comandos você acha que Jesus praticava no dia? Quantos vocês acham? Mais ou menos. Chutando aí, chuta aí. Já vou encerrar. Fala aí. Quantos comandos você acha no dia que Jesus obedecia o Espírito Santo? Vai para o deserto. Quantos você acha no dia que ele praticava? Tudo. Tá vendo a diferença? Sim ou não? Quem está aprendendo aqui? Tá vendo a diferença? Quantos comandos no dia você acha que os profetas praticavam? Elias, sai daí, Elias. Vai para o lugar. Se eu não me engano, Deus falou, ele estava parado, Deus falou, vai para o Monte Horebe. Ele pegou e foi. Moisés, vai até Faraó. Pegou e foi. Quantos comandos você acha que os homens praticavam no dia? Às vezes eu estou ali pilotando moto, o carro, o Espírito Santo, vire aqui. Não vai por ali. Aqui. Vire. Teve uma vez que foi incrível, né, Dani? A Dani estava trabalhando de bombeira na época. E sempre quando eu ia embora, a Dani morava ali no McDonald's da Vila Dirce, ali naquela rua. Quem conhece aqui sabe o que eu estou falando. E sempre quando eu ia embora, por aqui é o lugar mais fácil. Eu só pegava a moto aqui e já virava direita. E subia, já estava lá praticamente. Certa vez eu fui virar à direita, o Espírito Santo falou, vai pela esquerda. Eu questionei? Não. Só obedeci, virei à esquerda. E continuei meu trajeto, virei à esquerda e fui. E fui pela inocência. Igreja. Na nossa frente, logo um rapaz tinha sofrido um acidente de moto. Quem socorreu o rapaz? Ela era bombeira. Por que o Espírito Santo falou para mim ir por aquele caminho? Porque ele já sabia que a Dani ia socorrer o rapaz. Então, ó, fique atento aos comandos dele. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Luquinha? Não tem sentido, cara, você vir aqui e não ter intimidade com o Espírito Santo. Não estou falando que é o caso de nenhum de vocês. Estou falando que não tem sentido. Você está entendendo? Estou falando que não tem sentido você vir na igreja, nos cultos, na segunda, né? Não tem sentido. Você acha que o apóstolo tem o que com o Espírito Santo? Comunhão. Você acha que o Igor tem o quê? Você acha que eu tenho o quê? Você acha que nós buscamos o quê com o Espírito Santo? O que eu estou ensinando para vocês? Comunhão. Obediência ao Espírito Santo. Tudo é Ele. Ó, esse culto aqui está acontecendo por causa de obediência ao Espírito Santo. Me pergunte se eu entendi, quis entender, não só obediência ao Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Você quer foi com você que eu atendi essa semana, né? Você quer de fato, varão, crescer em Deus? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Eu vou acabar esse momento aqui, você vai estar longe de mim. Cada um de vocês aqui vai estar longe de mim. Amanhã, quando você acordar, só tem um que está dentro de você que não te abandona, o Espírito Santo. Vocês têm que entender, falar assim, 24 horas. Quem está com você 24 horas? Agora, não cai na ilusão igual de alguns. O Espírito Santo já mora em mim, está tudo bem. Não, ele mora em você para ter contato com você e comunhão com você. Você está entendendo? Eu vou ministrar muito vocês acerca do Espírito Santo. Eu desejo que isso mude. Você viu que eu perguntei quantas direção? Só uma pessoa. Quantas direção no dia você obedeceu ele? Aí você fala, não, ele nem falou comigo. Não, você não falou com ele. Entendeu a diferença? Ai não, Rafa, o Espírito Santo não falou comigo hoje. Não, você não se comunicou. Quem lembra o primeiro ponto aqui? Conversa. Você não falou com ele. Deus, a igreja, o Espírito Santo, ele é tão cavaleiro que ele espera você conversar com ele.
você da legalidade. Então fala assim, conversa. Qual é a segunda coisa? Qual é a segunda coisa? Tempo. O que você tem que gastar, investir no Espírito Santo? Conversa, tempo e leitura da palavra. De verdade, vocês querem aprender a crescer em Deus? Aprenda os fundamentos. Se é uma coisa que que o Espírito Santo está abrindo mesmo meus olhos por esses dias, não adianta vocês aprenderem de unção, nada disso. Quem aqui tem dúvida do seu chamado? Levanta a mão. Quem tem dúvida do seu chamado? O que adianta você aprender do seu chamado se você não sabe as bases? Se você não sabe nem como que é o Espírito Santo, quem fala com você? Quem te chamou para fazer a coisa? Não que nós não vai ajudar. Por esses dias, suga esse rapaz aqui, o Renatinho. Suga aquelas duas ali, principalmente as mulheres. Eu também, estamos todos disponíveis. Mas deixa eu falar para você. Nada vai mudar se você não tem intimidade. O que adianta saber sobre unção e você não ter comunhão com o Espírito Santo? A unção só funciona quando tem comunhão. Quem tem dúvida aqui de dons espirituais? Chuta como nós aprendeu todas essas coisas. Tendo o quê? Volta lá no tema. Tendo o quê? Tendo o quê com o Espírito Santo? Então, igreja, não inverte os papéis, não construa primeiro o edifício e deixe o fundamento para a segunda. Tomara que vocês entendam isso que eu vou explicar aqui no nome de Jesus Cristo. Eu vou explicar bem pausado e a gente já vai encerrar. Não confunda as bolas. Não construa o edifício sem fundamento. Construa o fundamento e depois o edifício vem. Vocês entendem isso? Pastor, o que significa no reino do Espírito? Unção é para servir as pessoas. Tem um monte de pessoa que está atrás de unção. Unção para quê? Tem um nome de uma unção que se chama unção de serviço. A unção só vem para servir as pessoas. Para que isso que é unção? Entende? Não estou nem falando para vocês aqui. Fala assim, expansão de consciência. Tem um monte de jovens, de adultos que está atrás da unção. E eles não entendem que a unção é para servir as pessoas. Entende? Fala assim, Deus dá unção de serviço para quem tem alicerce. Vocês entendem isso? Vocês conseguem ver um mar de jovens? Vocês conseguem ver? Quando é que vai ter sentido ensinar sobre unção para vocês? Quando você estiver alicerçado. Quando a varoa, a Karine chegar aqui e falar, Rafa, eu tive comunhão com o Espírito Santo hoje. Cara, você acredita que eu obedeci a direção dele e algo deu certo? Uau! Aí faz sentido. Você está entendendo? Eu atendi esse rapaz aqui, não é para constrangimento. Amém? Coisa simples, coisa simples. Ele me perguntou somente coisas que eu queria ouvir. Coisas de como conhecer a Deus, como ter intimidade com o Espírito Santo. Só coisas que eu queria ouvir. Aí você vai atender uns adultos, macaco velho, eles perguntam, como que é unção? Eu falo, Senhor, unção? Como assim unção? Você está com seu casamento destruído. Unção? Unção? Não tem como. Depois vocês meditam Lucas capítulo 4, se eu não me engano é verso 18. A Bíblia fala que o Espírito veio sobre Jesus, ungiu Jesus para um propósito. É isso mesmo? Confirma para mim. Olha lá, tá vendo? Lê ali, Esse versículo está interligado com a unção. Não que nós não vamos ensinar sobre unção para vocês, mas entenda o que Deus vai começar a fazer aqui no nosso meio. Visão ampla, fala assim, visão. Fala assim, consciência. Fala assim, fundamento e alicerce. Quem aqui está disponível a servir os outros jovens que vai vir aqui? Levanta a mão. Isso que faltou alguns aqui hoje. Faltou um monte praticamente. Levanta a mão. Quem está disponível a servir eles aqui? Para isso você vai precisar do quê? Da unção. Agora para a sua vida particular, pessoal, você vai precisar do quê? Dos fundamentos. Para eu estar servindo vocês aqui, eu estou debaixo do quê? Unção. E para minha casa, eu preciso do quê? Amanhã, quando eu acordar, eu preciso de unção?
preciso do quê? Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, participa do meu dia hoje, fica comigo. Quem já tomou um café aqui com o Espírito Santo? Tem um livro aí que tá ecoando, né? Café com Deus, né? Isso daí não é brincadeira não, igreja. Isso daí não é brincadeira. Pena que essa sociedade expande as coisas muito rápido, mas é sem fundamento. No pôr do sol, tenha momentos de intimidade, coloca um fundo. Fica ali, você é o Espírito Santo. Quantas vezes você viu eu fazendo isso? Quantas vezes? Dá para ter dimensão de quantidade de vezes? O que eu estou pregando para vocês é cicatriz, é algo real. Eu vivo isso, é real. Eu viajei pro meu avô esses tempos atrás. Dava o pôr do sol assim, eu não queria saber mais de nada, de Dani, de mãe, de Emanuele. Independente. Rafa, meu Deus, você é doida, sua esposa, seu filho, independente. Eu só pegava minha caixinha, meu celular e subia pro pasto. Ficava eu lá e o Espírito Santo. Só ficava lá. Sem isso vocês não crescem. De verdade. Sua vida pessoal não cresce. Sua vida profissional não cresce. Seu chamado não cresce. Nada. Eu quero carimbar isso com vocês. Quem lembra do que eu falei? Sem o Espírito Santo não existe evangelho. Nada na sua vida existe sem o Espírito Santo. Nada. Ó, não dá tempo. Já está na hora, né? Vou encerrar. Presta atenção, deixa eu falar algo para vocês. Todos os profetas. A Bíblia fala que Elias falou assim, cuja presença estou. Ou seja, ele estava em comunhão com o Espírito Santo. Eliseu, cuja presença estou. Comunhão com o Espírito Santo. Davi falava, não retire de mim a sua presença. Comunhão com o Espírito Santo. Meu, dá para você pegar de Gênesis, Apocalipse, os cabas só falando de comunhão com Deus. De Gênesis, Apocalipse. Ó, eu creio que vai ter dias, eu sei que hoje aqui é o primeiro. Quando tem imersão em Deus aqui, que a gente vai marcar, venha. Rafa, o que é isso? Você vai vir aqui para ter comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu só quero explicar para vocês que sem isso vocês não vivem. E nós vai aqui mergulhar um pouco. Entenda. Mas a imersão real mesmo é mergulho profundo sem volta. Amém? Quem lembra no livro de Ezequiel? Tinha pessoa que batia o rio até o tornozelo. Tinha pessoa que entrou um pouquinho mais profundo, batia até o joelho. Tinha pessoas que mergulhou um pouquinho mais profundo, batia no peito. Tinha pessoas que mergulhou. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Fala assim, raso ou profundo? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Fala aí pra mim. Deus vai levar esses jovens que tá aqui no nosso meio em profundidade. É tempo de vocês largar boia, é tempo de vocês largar colete, é tempo de vocês soltar essas coisas. Ó, tem jovem, deixa eu te falar algo, deixa bem claro para vocês. Sem renúncia vocês nunca vai crescer em Deus. Fala assim, renúncia. Fala assim, renúncia. Sabia que tem jovem que faltou hoje porque não sabe o que é renúncia? Quem renunciou a alguma coisa para estar aqui agora, nesse exato momento? Fala aí. Quem? Levanta a mão. Fala aí. Quem renunciou a alguma coisa para estar aqui hoje? O que, varão? Saiu do trabalho mais cedo? Quem mais? O que é renúncia? É você largar algo por um propósito maior.
quando você decide por livre e espontânea vontade. Deus fala assim, Deus não obriga. Fala assim, Ele pede. Então, ó, o que é renúncia? É quando você decide, os seus valores de decidir qualquer coisa e está interligado com algo maior. Eu vou dar um exemplo. Shopping, hoje, vocês poderiam ir? Mas hoje tem culto. Vocês não podem ir outro dia? Sim ou não? Então, você decide não ir aquele dia porque você está em prol de algo maior. Isso é renúncia. Porque Eliseu queimou bois, carroça, deu beijo no pai, se despediu dos pais quando Elias bateu a capa nele. Porque ele decidiu viver algo maior. Porque Pedro largou as redes. Aí você acha que você não vai viver nada. Não existe evangelho sem renunciar a alguma coisa. Principalmente no meio dos jovens. Vai chegar uma hora que Deus vai pedir seu curso. Vai chegar uma hora que Deus vai pedir, não sei o que você está no coração. Deus vai pedir. Mas Deus vai pedir para o seu mal ou para o seu bem? Parece que é para o mal, mas é para o bem. Aquela amizade que não é para você estar andando, Deus vai pedir e falar, ó, não ande com essa pessoa. E aí você decide se desligar da pessoa em prol de algo maior. Você está entendendo? Sim ou não? Então, ó, eu não sei como o pastor Igor estava cuidando de vocês, eu vi um culto ou outro e eu estava mais focado nos adultos, né? Essa é a verdade. Mas nós vamos trabalhar em cima de vocês por esses dias. De verdade, se vocês quiserem crescer, você fala assim, só cresce quem quer. Fala assim, só cresce quem quer. Você decide se você quer ser um adulto criança ou se você quer ser um jovem adulto. Você decide. Eu não olho para a idade. Tem uma coisa que eu costumo falar, as pessoas já sabem disso. Eu não prego para nenhum de vocês olhando para a idade, corpo físico, se está olhando bravo, bonito, não. Prego olhando para o espírito de vocês. Jesus tinha 13 anos e ele era super maduro. Ele estava ensinando macaco velho já. Super maduro. Então, ó, não pense que você é um jovem. Ai, jovem de idade, não está interligado. É amadurecimento. Só cresce quem quer. Fala de novo isso. Fala de novo isso. Quantas crianças estavam do lado de Jesus e não cresceu? Criança, adulto, que eu digo. Aquela multidão era tudo criança. Multidão, criança, o que eu quero dizer com isso? Como que você chega perto do mestre e só está atrás do que você necessita de pão e peixe? Criança. Criança. Meu desejo é que vocês avancem. Qualquer área da sociedade, mas que o Espírito Santo invada vocês. Quem compreende isso? Fala assim, jovem adulto. Fala assim, jovem adulto. Quem quer ser isso daí? Fala assim, jovem adulto. Eu quero que os adultos olhem para vocês e vejam. Fala, meu Deus. Uau. Karine, meu Deus, que mentalidade que é essa? Meu Deus, que visão que é essa? Parece que você já está lá em 2030. O povo pensa que visão profética é ter uma visão espiritual somente. É ter uma consciência futura. Meu Deus, olhar para vocês. Por esses dias eu tenho me orgulhado muito desse cabo aqui, do Renato. Caba macho. De verdade. Estou falando aqui não é para desonra, é para honra, é o contrário. De tudo que ele tem vivido, eu sei um pouco do particular. Homem. Jovem homem. Amém? Vamos falar assim, jovem adulto. O que determina o adulto não é a idade. Aqui, níveis de consciência. Quantos adultos no meio cristão que vocês veem que é criança ainda? Vocês conseguem ver isso? Pastor, me explica isso. A pessoa tem 40 anos de igreja e não sabe o que é ceia. A pessoa se tornou Matusalém, 800 e não sei quantos anos dentro da igreja e não sabe o que é fé. Criança. Agora imagine vocês. Meu Deus, eu estou participando ali de um discipulado ali. Eu estou indo para um culto ali. Meu, você acredita? Vai fazer 6 meses. Meu Deus, pai, tudo mudou na minha vida. Minha mente é outra.
minha visão é outra, tudo mudou na minha vida. Eu quero ouvir isso de vocês daqui uns 6 meses. Está entendendo? Minha visão mudou. Mas que eu cresci interior, não sei o que aconteceu. Eu estava ali no culto, ali eu participei, você acredita, o Rafa estava ali, o Renato. Parece que eu cresci, não sei, parece que eu estou me sentindo mais velho. Parece que eu converso com um adulto hoje, eu vejo o quanto ele é infantil, ele não entende as coisas. Deus abriu meus olhos, eu estou entendendo. A palavra eu estou entendendo. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Deus quer que vocês cresçam. Fala assim, crescimento. Fala assim, crescimento. Quando é que alguém cresce de verdade? Fala assim, de dentro para fora. Não é a sua altura. Não é. Ai, não é a sua altura. Não é nada disso. É você do lado de dentro. Quanto mais você cresce do lado de dentro, mais você amadurece. Minha pergunta é, vocês estão dispostos a crescer de verdade? Está disposto, Larissa? Está disposto, Gabi? Malu? De verdade? O circo vai pegar fogo aqui por esses dias. Eu creio muito nisso. Repita isso para você. Feche seus olhos agora. Fala assim, eu só não vou crescer se eu não quiser. Fala assim, quando eu digo crescimento, eu falo em todas as áreas. Fala assim, primeiramente, espiritual. Fala assim, depois, mental. Fala assim, emocional. Fala assim, profissional. Fala assim, todas as áreas. O Espírito Santo me ajuda e me fortalece. Fala assim, todas as áreas da minha vida, Ele me ajuda e me fortalece. Quem entende isso? Não se limite. Se Deus quiser que você cresça no seu profissional, não se limite. Se Deus quiser que você cresça no seu emocional, não se limite. A Bíblia não só fala de espiritualidade, amém? 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 Fala assim, a Bíblia não só fala de espiritualidade. Ela fala de coisa cotidiana. Ela fala de esporte e parece que não fala. A Bíblia fala para você cuidar do corpo. A Bíblia fala de tudo, dinheiro. Tudo que você imaginar a Bíblia fala. Tudo que você imaginar a Bíblia tem a resposta. Se coloca de pé. Pelo físico agora. Vamos praticar aqui na hora agora. Vamos praticar aqui agora. Vamos praticar aqui agora. Nós vamos praticar comunhão, intercessão e impartição aqui agora. Bassoriante lebasso que te lebasso. Barocate lebacata labasso rete lebacate lebasso. A gente não dá direção na cega, bem? Só escute o que eu vou falar para vocês e execute. Bacote lebacata labasso. Eu quero que venha uma mulher aqui na frente, que o Espírito Santo falar com você, vem aqui na frente, venha. Não retenha. Eu poderia até chamar de forma específica, mas eu quero que vocês escutem o Espírito Santo. E não tenha timidez. O mesmo que está falando para mim falar isso, é o mesmo que vai falar com você. Vem aqui na frente. Quem que é você? E um homem também. Um homem e uma mulher que o Espírito Santo falar com você, vem aqui. Vamos. Não tenha dificuldade de ouvir ele. Vou falar o sinal, seu coração vai acelerar um pouco.
É você, vem aqui na frente. Bacoterebas. Mais uma mulher, vem aqui na frente. E um homem. Bassoriantelebas. Orabas. Mais um homem, vem aqui na frente. Cadê? Falta um jovem aqui na frente. Cadê? Homem. Glória a Deus. Chora, Gabi, o Espírito Santo vai falar com você para você orar com uma das jovens. Quando você escutar, vai lá e ore com ela. Lucas, o Espírito Santo vai falar para você orar com algum dos meninos. Quando ele falar, você vai e ore com essa pessoa. A unção que está em você vai ser transferida para esse jovem, e a mesma que está nele vai ser transferida para você. Vocês vão ouvir o Espírito Santo aqui na prática. Escute, vá, não retenha. Bacoterebas. Bacoterebas. Retete catalabas. Oh, Espírito. Escutou, Gabi? Vamos, vai lá, ore com essa pessoa. Essa pessoa está precisando da sua oração. Ore com essa pessoa. Coloque a mão nela. Coloque a mão nas costas dela. Fala para ela também colocar a mão em você. Ore uma pela outra. Deseje isso. Só feche seus olhos e ore. Rafa, mas eu não sei orar. Não, só ore. Deseje o bem para ela. Deseje que Deus prospere essa pessoa. Deseje que Deus abençoe essa pessoa. Ore uma pela outra. A Bíblia fala isso. Orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Vini, o Espírito Santo vai testificar o seu coração para você orar com algum dos dois jovens. Quando você sentir do Espírito, você vai, Karine, você aí no seu lugar mesmo, quando você escutar o Espírito Santo falando para você orar com alguém, não retenha e vá, porque essa pessoa está precisando da sua oração. Coloque a mão nele também, Daniel. Ore por ele. Ore pelo futuro dele. Ore pelo futuro dele, Luquinha. Profetize, aprenda isso. Deixa o Espírito Santo encher seus lábios. Não retenha. Não retenha. Vini, quando você escutar a Vávara, Karine está totalmente no Espírito. Não espere fundo, não espere nada. Eu só vou trocar o fundo aqui, mas não espere, ore. O Espírito Santo está dentro de você. Vini está totalmente no Espírito, varão. Ore por ele agora. Ore agora por essa pessoa. Ela precisa da sua oração. Ele precisa da sua oração. Deise. Deise, vem aqui, varão. Coloque sua mão sobre ela. Isso, ore por ela, varão. Ore por ela também. Você vem aqui, varão. Coloca a mão nas costas dele aqui. Isso. Isso. E você coloque a mão nas costas dele. Ora por ele. Ore um pelo outro. Esse seu irmão que você está orando é vice-versa. Você está precisando da oração dele e ele precisando da sua oração. Ore agora em nome de Jesus. Você vai começar a sentir a unção vindo sobre ti agora. Renatinho, fique à vontade, coloque a mão sobre eles. Ore por eles também. Ore por eles, Vini.
Ore por eles. Ande, a pessoa que você sentir de orar, não fique tímido. Rafa, mas eu já orei pela que o Espírito Santo me falou. Você vai ver que ele vai te guiar a orar por outra pessoa. Ore por ela. Ore agora em nome de Jesus. Ore. Você vai perceber a unção vindo agora nesse lugar. Ore agora em nome de Jesus. Deseje mais jovens, mais vida vindo nesse lugar. A oração que você está fazendo por ele, por ela, é a que Deus está colocando no seu coração. Não fique tímido, não tenha timidez, não tenha vergonha. Abra sua boca somente. Comece agora a despertar o seu chamado na vida do seu irmão. Agora, ore por ele. A Bíblia fala isso, orai um pelos outros. Deseje que esse jovem permaneça firme em Deus, que ele cresça em Deus. Senhor, que sua glória esteja sobre os dois, Pai. Essa conexão não é homem fazendo, é o teu Espírito, Pai. Quando eles se tocam, a unção é transferida, as palavras proféticas começam a saltar, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa conexão entre as duas, Pai, cresça mais e mais. Que esse momento de intimidade e comunhão cresça mais e mais. Eu declaro sobre elas crescimento e expansão em todas as áreas, Pai. Que elas cresçam espiritualmente, materialmente, Pai. Que o rio da sua glória esteja sobre elas. Que toracassore terebababaie. Decoterebassore anterebalabasso. Que essa conexão entre as duas, Pai, cresçam mais e mais e mais. Que elas vivam coisas grandes em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que é só o começo. Eu sei que é só o começo, Senhor Jesus. Que esses três cresçam mais e mais, Senhor. Que esses três cresçam mais e mais e mais e mais e mais. Deixa o Espírito Santo profetizar nos seus lábios agora. Deixa o Espírito Santo profetizar nos seus lábios agora. Coloque a mão, deixa o Espírito Santo profetizar nos seus lábios agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a unção esteja sobre vocês. Em nome de Jesus. Que Deus levante vocês. Que Deus levante vocês. Em nome de Jesus. Vida espiritual dos seus filhos, Pai, agora, Senhor. Paizinho, como plantas, como sementes, Senhor, plantadas em boa terra, Senhor, assim são eles em tuas mãos, Senhor. Sua palavra diz: jovens, eu vos chamei, porque sois fortes, já venceram o maligno. Pai, eu declaro na vida deles, Senhor, que eles serão homens e mulheres cheias do Teu Espírito. Homens e mulheres cheias do Teu Espírito. Carregarão a sua unção com responsabilidade. Andarão na Sua presença, Senhor, como Noé, Pai, como Abraão, que andava com o Senhor, Pai. Eles vão crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo. Paizinho, o mesmo coração, Senhor, que o Senhor me deu, Senhor. Um coração totalmente rendido, Senhor. Um coração que queima, que ferve pela Sua presença de dia, de noite, de madrugada, que não se cansa, não mede esforço, Senhor. Dá a eles esse coração, um coração totalmente rendido, um coração incendiado por Ti, um coração apaixonado pela Sua presença, em nome de Jesus.
Paizinho, assim como o Senhor me mostrou como é ser amado de verdade, mostra a eles o seu amor, revele a eles o seu amor. Doce Espírito Santo, derrame no coração dele o seu amor, Senhor, o seu amor, o seu amor, o seu amor. Ore capassora da lavas. Ore mandala balavas. Paizinho, entrega para eles a mentalidade de filhos amados, de filhas amadas pelo Senhor. Que eles são inteligentes, que eles são prósperos, Senhor. Que eles podem todas as coisas em Ti, Senhor Jesus. Entrega para eles, Senhor, o coração de filhos, Senhor. O coração de filhos, Senhor Jesus. Derrama da tua graça aqui, Jesus. Derrama da tua presença, Senhor, até nós transbordar, ó Deus. Faz algo novo, Jesus, algo novo, Senhor. Levanta-nos, levanta-nos, ó Deus. Oh, riba, suquianda, riba, lava, sorera, lava, suquianda, lava, que saímos daqui, ó Deus, transbordando, ó Deus, transbordando do teu amor, ó Pai, transbordando da tua graça, Jesus. Oh, Espírito Santo, que esse dia venha ser marcado em nós, ó Deus, venha marcar em nós, Senhor, como nunca antes, Senhor. Marque em nós, ó Deus, com a tua presença e com a tua graça, Senhor. Nos faz mergulhar, Senhor, nos faz mergulhar como nunca antes. Oh, riba, suquienda, riba, baba, suquienda, riba, baba, suquienda, riba, baba, riba, baba, suquienda, riba, suquienda. Oh, Espírito Santo, Senhor, eu profetizo sobre a vida deles, ó Deus, que eles terão comunhão com o teu Espírito, que eles tenham comunhão com a tua presença, Senhor, que não saíram daqui, Senhor, com apenas essa palavra, ó Deus, mas que serão marcados, Senhor, que serão marcados pelo teu Espírito, que serão marcados pela tua presença, Jesus. Eles terão comunhão como nunca antes, eles terão a tua presença onde eles chegarem, ó Deus, eles terão comunhão contigo, Pai. Oh, se aprofundar, Senhor, nos teus rios, Pai. E que eles verdadeiramente possam ter um verdadeiro encontro contigo, Pai. Face a face, Senhor. Face a face, Senhor. Revela, Senhor, ao Pai. Revela, Senhor, ao Pai, Senhor. Nos revela, Senhor. Queremos mais, Senhor, da tua presença, Pai. Não queremos viver somente um dia, Senhor, na tua presença, mas queremos viver constantemente na tua presença, Pai. Constantemente, Senhor, na tua presença, Pai. E constantemente, Senhor, queremos viver, Senhor, na tua presença, do teu amor, Senhor. E que o Senhor venha queimar, Senhor, como a primeira vez, meu Pai. Não deixe se apagar a
as brasas, meu Pai, mas reacende, Pai, todas elas, meu Pai. Reacende, Senhor, reacende, Senhor, reacende, Pai. Nós clamamos, Pai, nós queremos, Senhor, mais de Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, mais de Ti, Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, Senhor. Nós queremos mergulhar nos rios de águas vivas, Pai. Sopra Teu rio sobre este lugar. Revela as coisas grandes, Senhor, sobre este lugar. Abre visões espirituais, Pai, para que eles possam ver a Tua glória, meu Pai. Que eles possam viver do Teu amor, ágape. O Teu amor, ágape, Pai. Em nome de Jesus, ágape, Pai. O verdadeiro amor, Senhor. Vamos, mergulhe agora, imerge em Deus agora, vamos. Vamos. A unção está em vocês, vamos. Ei, Espírito. Vamos, essa pessoa que você está orando por ela agora, profetize sobre ela, receba a unção dela. Profetize o dons ativado em vocês, o dons ativado em vocês, o dons ativado em vocês. Vocês vão fluir no rio de Deus, vocês vão fluir no ministério de Deus. Eu profetizo na glória de Deus, na comunhão com o Espírito. Basore catalabas. Bosetera catalabababaie. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Bacotelebas. Barocatelebas. Retelebas. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Não tenha pressa da presença de Deus. Desfrute. Mergulhe agora na presença de Deus. Labacatalabas. Barabababaias. Deseje tudo de melhor para essa pessoa. Deseje a comunhão, que ela cresça na intimidade com o Espírito Santo. Sheterekatelebas. Barocatelebas. Eriambasoriante. Basurianterebalabasso. Terocatelebasso. Dilaucoteremasso. Titilacoterebasso. Horababababasso. La baba babaye, la baba baba sole barabas, la baba babaye. Ah, Espírito, você está no ambiente da presença de Deus. Tua presença. Baroca telebas. Chocata la baba baba. Aqui neste lugar. Se renda mais. Vem mais. Aqui neste lugar. Vem mais, meu doce amigo. Vem mais. Tua presença é. Aqui neste lugar. Vem doce Espírito. Tua presença é.
aqui neste lugar. E então eu Obrigado, Senhor. e então me derei totalmente a ti. E então eu adorarei. Então eu louvarei. E então me renderei Obrigado, Jesus. totalmente a ti. Totalmente a ti. Obrigado, Senhor. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Amém? Pode deixar tocando bem baixo. Aumenta um pouco. Tua presença, Baixo. tudo que preciso pra continuar. Tão bem? Como a corça suspira, Tá vendo que é fácil a gente orar por vocês e quando é vocês orando? Né? desejo meu Senhor. Tá todo mundo bem? Deseje, ó. Ore um pelos outros. Amém? O crescimento dos jovens vai vir enquanto você cuidar daqueles que estão aqui. Amém? Cuide dessa pessoa que está aí do seu lado. Cuide. Zele por ele. Amém? Tá todo mundo bem? Eu não vou encerrar o culto porque o culto não acaba, né? Amém? Mas estende sua mão, quem quiser ir embora. Estende sua mão e permaneça bem. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa presença gloriosa. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. Eu sei que é só o começo, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles cresçam naquilo que eles ouviram hoje. Que eles fluam naquilo que eles ouviram hoje. Que eles flua de forma ativa, Senhor, não passiva. Que eles não fiquem somente, como diz a tua palavra, naquilo que ouvem somente, mas pratiquem, Senhor. Que eles gastem tempo contigo, Senhor. Que eles conversem com o Senhor diariamente. Que eles meditem na sua palavra. Que eles cresçam nisso, Senhor. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Junto com os serafins cantamos, a igreja quiser. Adore só um pouquinho, você já vai embora. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo. Obrigado, Senhor. Vamos erguer as nossas mãos e olharmos para Ele, juntarmos as nossas vozes. Junto com os querubins cantamos. Vamos. Santo. Tu és santo, Senhor. Adoramos a sua santidade, Senhor. Adoramos a sua Junto com beleza. os querubins cantamos. Obrigado, Senhor Jesus. Santo,
Sente sua mãe em forma de receber. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja comigo e com você, não somente aqui, mas para todo sempre. Aqueles que creem e concordam, diga assim. Assim, aplaude Jesus, amém? Dar um recado para vocês, amém? A gente vai ter, eu vou tentar encurtar momentos de culto, a não ser que o Espírito Santo expanda mesmo. Eu falo agora mesmo de forma bem prática, horário. Por quê? A gente vai encurtar para a gente se ver constante. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Porque não adianta a gente, um exemplo, vamos gastar 15 horas em um culto, mas é um culto. Entendeu? Entenderam sim ou não? Quem tem timidez aqui de fazer live, essas coisas? Vocês? Vamos ver como está acontecendo algo novo, né? As meninas também sabem disso. Pra gente ir passando para vocês, amém? Amém? Se ter culto uma vez na semana, quem viria aqui? Levanta a mão. Uma vez na semana. Real? 7h30, fica bom para vocês? 7h30 fica bom para vocês? Todos vocês? Respondam lá no grupo. Amém? Vai ficar um grupo mais ativo, parece que é um grupo parado, né? Se bem que estava parado já. Mas vai voltar agora, porque nós tivemos umas notícias novas aí por esses dias. Amém? Os voluntários aí. E vocês, na verdade eu vejo só voluntário. Quem aqui que não é, mas tem vontade de servir? Vocês, você também, né? O Renatinho. Glória a Deus. Então, ó, vamos fazer isso. Quanto mais vocês for ativo lá no grupo, mais a gente vai ficar consciente como vocês funcionam, para dar certo para todo mundo. 7h30, tá bom para vocês ou não? Tá bom para todo mundo? Live vocês não gostam? Não? Nem de vocês participar lá em oculto? Fala, vocês que levantam a mão, nem de vocês participar lá em oculto? Responde, igreja. Foi vocês